os mistérios surgem e nem sempre é o mais forte quem sobrevive. No primeiro episódio, a luta pela sobrevivência em um clima extremo. Planeta Terra, domingo 5 da tarde. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da Rede Minas. Vamos transmitir a partir de agora, direto da cidade administrativa, a coletiva da saúde estadual com os números da pandemia da Covid-19 aqui no estado. Na sequência, eu volto com o Jornal Minas, primeira edição, e as principais notícias de hoje. Vamos então até a cidade administrativa para acompanhar. Boa tarde. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook. A transmissão também é feita pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. Hoje é sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Estamos com o secretário de Estado Adjunto de Saúde de Minas Gerais, Marcelo Cabral, que traz as informações da Covid-19 em nosso estado. Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Hoje com a nossa coletiva de 18 de setembro de 2020 e vamos aos números do nosso boletim epidemiológico. Total de casos confirmados, 265.185. Casos em acompanhamento, 28.174. Casos recuperados, 230.437 e óbitos confirmados 6.574, 6.574 óbitos. Como fazemos sempre, é a nosso sentir realmente triste, famílias com as quais nós nos solidarizamos em função da perda de seus entes queridos. Algumas observações, alguns lembretes e esse motivo de comemoração para nós. Amanhã aniversaria o Sistema Único de Saúde e se antes já era motivo de comemoração aquilo que o Sistema Único de Saúde, ainda que com limitações, faz em relação à sociedade dentro dos seus princípios, agora mais do que nunca é motivo de comemorarmos em função do papel brilhante, no papel muito significativo que o Sistema Único de Saúde desempenhou no combate a essa pandemia. É momento, então, de refletirmos e pensarmos numa gestão mais eficiente, mais voltada para os interesses do cidadão mineiro e do brasileiro, e como eu disse, motivo de comemoração. Então, nós, da Secretaria de Estado de Saúde, amanhã estaremos todos voltados para esse momento, pensando nesta data em relação ao Sistema Único de Saúde, em relação aos seus trabalhadores, em relação a todos aqueles que brilham junto com o sistema de saúde e olham por ele no sentido de uma prestação de serviço de saúde muito melhor. Então, amanhã, essa data, motivo de muito orgulho e muita comemoração, tanto para nós da Secretaria de Estado de Saúde, quanto para os senhores que fazem o Sistema Único de Saúde, que trabalham, que olham por ele e que vibram também com esse momento. Passamos às perguntas enviadas pelos jornalistas. A primeira pergunta é do jornalista José Carlos Calas, da TV Passos. Secretário Adjunto de Estado de Saúde, Marcelo Cabral. Em reportagem da Itatiaia, foi anunciado que a maioria das macro-regiões do estado que estão hoje na onda amarela deverá migrar para a onda verde, ainda no final de setembro ou no início de outubro. A região de Passos, a região sul, está nessa inclusão? José Carlos, obrigado pela sua pergunta. Passos e Cássia
a micro-região já se encontrava na onda verde e a macro-região se encontrava e se encontra na onda amarela. E o que é importante aqui distinguir é quando a micro-região, como é o caso de Passos e Cássia, se encontra numa onda mais favorável, digamos assim, à abertura, no caso a onda verde, a micro-região, e a macro está numa mais restritiva, como é este caso da sua pergunta, a orientação sempre em tom orientativo, apenas a decisão é do município, a decisão é das localidades, a orientação da Secretaria de Estado de Saúde é da adoção de uma postura mais conservadora, mais restritiva. E isso tem uma razão de ser em função de os indicadores e as implicações, as consequências repercutirem para a macro-região. Mas, repetindo, a micro-região de Passos e Cássia se encontram e se encontravam na onda verde e a macro-região se encontrava e se encontra na onda amarela, havendo então a orientação, apenas orientação, da Secretaria de Estado de Saúde que se adote, por cautela, a posição mais restritiva, sendo a decisão sempre, de modo autônomo, da localidade. Outra questão que é importante destacar é que, em se mantendo os indicadores favoráveis, passando 28 dias da onda amarela, pode haver a migração para a onda verde, mas isso permanecendo os indicadores, e nós temos como indicadores a taxa de incidência de casos confirmados da Covid-19, a positividade de exames PCR na rede pública e o percentual de suspeita de Covid dentre os internados. Então, José Carlos, respondemos às suas perguntas em relação à micro e à macro-região, à manutenção e à necessidade de permanência nos indicadores para que se evolua da onda amarela para a onda verde. A segunda e última pergunta é da jornalista Luciana Avelino. Secretário adjunto do Estado de Saúde, Marcelo Cabral. Para enfrentar a pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde quase dobrou a capacidade de leitos de UTI. Podemos ficar tranquilos, relaxar? Obrigado pela sua pergunta, perguntas que vêm das redes sociais. Efetivamente, o Estado de Minas Gerais conseguiu, como era seu objetivo, estruturar a sua rede para que nenhum mineiro tivesse problema com desassistência. Mas isso de forma alguma, e não pode ser esta decisão o caminho, isso de forma alguma é um sinalizador para que nós venhamos a relaxar. A nossa sempre orientação no sentido de utilização de máscaras, de higiene, de manutenção de distanciamento, de todos os cuidados que todos vocês ainda bem aprenderam ao longo dessa pandemia, eles estão mantidos. Nós só conseguimos manter esses bons números e estruturar a nossa rede de saúde porque o mineiro foi o principal ator no combate a essa pandemia e entendeu que era necessária a manutenção de cuidados para que nós não tivéssemos problema. Então, não é de nenhuma forma, de nenhuma maneira, sinalização para que haja relaxamento e até para que nós possamos, ainda seguindo com a pandemia, vamos lembrar que nós não temos vacina ainda, que nós possamos manter esses bons números, possamos manter a saúde da população e possamos ter a nossa rede robusta, estruturada, para que nenhum mineiro venha a ter nenhum tipo de desassistência. Agradecemos aos jornalistas que nos enviaram as perguntas e solicitamos ao secretário de Estado adjunto de Saúde que faça as considerações finais. Para as considerações finais, eu vou pedir que se faça uma projeção. Ela vai até de encontro, essa projeção, à pergunta do José Carlos em relação ao comportamento das ondas agora, em que situação está, e até para que a gente possa fazer alguma orientação. A projeção, por favor. Então, nós temos aí
aparecendo para os senhores em que situação, depois das decisões dessa semana do Comitê Extraordinário, depois do nosso cronograma, reunião do Grupo Executivo, do próprio COIS, e na quarta a deliberação do Comitê, na quinta a publicização e na sexta a adesão dos municípios. Nós temos aí, então, a região norte, a oeste, a centro-sul, Triângulo do Sul, na onda verde. É de se dar os parabéns para essas regiões, porque conseguiram compreender qual é a ideia do Minas Consciente e, por isso, evoluíram. As outras, que nós não mencionamos, com exceção da Nordeste, que está na vermelha, na onda amarela. E, com isso, como sempre nos perguntam, é publicizada, então, para o cidadão mineiro, para a população, como nós nos encontramos. Aqueles, então, que estão na onda amarela, mantendo seus indicadores que mencionamos, terão condição de evoluir para a onda verde, e aqueles que estão na onda verde devem permanecer mantendo os seus cuidados para que permaneçam nessa condição e a gente possa, aí vocês, nessa região, conduzir as suas atividades econômicas, a retomada gradual e responsável das atividades, mas sempre cada um dos indivíduos aí que é responsável, é quem conduz os seus destinos, para que possam, então, manter essa situação. E o Nordeste aí exigindo um pouco mais de atenção, porque na onda vermelha está. Mas, como considerações finais, é importante que, apesar dessa situação, que os senhores mantenham os seus cuidados. Sempre que eu faço as coletivas às sextas-feiras, a ideia é que, nos aproximando do final de semana, a tendência é que a gente relaxe um pouco mais, fazer atividade física. A atividade física ela é muito importante, sim. A gente pode ter um pouco mais de tranquilidade, é um momento de descanso, é um momento de estar com a família, mas tudo isso com o máximo de cautela, com o máximo de atenção. A gente, como eu mencionei anteriormente, ainda não temos as vacinas, então nós precisamos ter todos os cuidados para que a gente mantenha a nossa rede estruturada, para que nós mantenhamos a nossa saúde. Então a mensagem para os senhores é que, chegando o final de semana, fiquem da mesma forma, com cuidado, com as questões de higiene, o distanciamento, procurem de toda forma se cuidar para que a gente não tenha nenhum problema. Desejar a todos um bom final de semana, tranquilidade, paz, que fiquem bem. E na segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui de volta para mais um dia, mais uma semana de trabalho e para que possamos oferecer ao cidadão mineiro, o governo do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Saúde à disposição dos senhores para que a gente siga no combate a essa pandemia. Muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde para todos os senhores. Nosso agradecimento ao secretário de Estado adjunto de Saúde de Minas Gerais, Marcelo Cabral, por mais um boletim sobre a Covid-19 em Minas Gerais. Nosso agradecimento especial a você, que nos acompanha pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook, pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. A todos, uma excelente tarde e um bom final de semana. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.